Um dos assuntos mais polêmicos quando falamos de liberdade religiosa no Brasil é quando essa liberdade entra em um aparente choque com direitos fundamentais, como a própria liberdade. Por exemplo, o direito à vida. Esse é o tema do vídeo de hoje. Muito bem, eu sou o Jean Regina. E eu sou o Thiago Vieira e você está no canal Você começa hoje. Fala de novo. Direito Religioso. Aquele canal onde o mundo do direito interage com o mundo da religião. E às vezes parece que é de uma maneira muito teórica, né? E hoje vai ser um pouco mais prática, mas sem dispensar também a teoria. Muito com bem. vocês... Roda a vinheta, Éder. Bom, olha só, eu estou aqui com uma notícia do Globo.com, do dia 14 de outubro de 2019, na seção de política. Vejam só que interessante. E o tema é: STF julgará se testemunha de Jeová tem direito a negar transfusão de sangue. Em plenário virtual, a maioria dos ministros considerou que o caso tem repercussão geral. Quando tomada, a decisão valerá para todos os processos em trâmite sobre o tema. Ou seja, falando rapidinho aqui sobre juridiquês, quando um tema ele é muito recorrente em vários processos ao longo do país e ele chega até o STF ele faz um primeiro juízo para ver se aquele caso que está questionando alguma situação, está desafiando algum artigo da Constituição, se ele também tem uma repercussão muito grande para o país. Caso aconteça, então ele declara que o caso ele é de repercussão geral. Qual é o efeito disso? A decisão que o STF tomar automaticamente passará a valer para os processos que tratam da mesma matéria no Brasil. Dito isso, doutor Tiago, que tema espinhoso, né? Pois é, o tema da transfusão de sangue não é de hoje. Desde a primeira edição da nossa obra a gente já trata esse tema. Até onde a liberdade religiosa ela é superior a uma outra liberdade, até onde vai a minha liberdade, até onde vai a sua. Então isso são perguntas que não são de hoje, são perguntas antigas, mas que de alguma forma a gente precisa conciliar essas perguntas para que tenhamos respostas que possam fazer com que as pessoas vivam em sociedade sem ter as suas liberdades, sem ter as suas crenças ofendidas ou então da menor forma possível. Sobre esse tema, Jean, a gente fala lá no Voltemos ao Evangelho, está aqui em cima, aqui aqui embaixo, aqui do lado. Voltemos ao Evangelho, blog VE, nós falamos sobre transfusão de sangue dos testemunhos de Jeová. Eu acho que é um tema realmente, como o Jean falou, muito espinhoso, mas que nós temos que sempre levar em consideração a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana. Sempre quando a gente fala de liberdade, Jean, nós precisamos lembrar que a liberdade ela existe para uma coisa, para servir a dignidade. A pessoa sem dignidade, ela deixa de ser pessoa. Então ela precisa ser digna. E como ela é digna? No exercício das mais variadas liberdades. Liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade acadêmica. E são as mais diversas liberdades que nós temos lá gravadas no artigo 5º da Constituição. Não é só a proteção à vida propriamente, não. Mas a proteção à vida digna. A vida digna. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no Pacto de São José da Costa Rica, em todos os tratados internacionais nós temos as liberdades, mas todas elas juntas têm um propósito, que é servir à dignidade, as pessoas terem uma vida digna. Tá, mas Jean, o que isso tudo que eu falei tem a ver aqui com o caso dos Testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová é uma crença religiosa que nasce no fim do século XIX com um pastor chamado Charles Taze Russell e que hoje no mundo inteiro está presente em mais de 240 países, congregando 8 milhões e meio de fiéis e com um número maior de simpatizantes. Tem várias doutrinas no seu corpo de crenças e dentre elas tem uma restrição à transfusão de sangue,
tem uma visão bastante espiritualizada do corpo físico e inclusive sobre o sangue humano, que carregaria então as virtudes ou os pecados das pessoas. Isso nós estamos falando de uma maneira muito generalizada e muito simples, apenas para nós colocarmos o assunto em discussão. Inclusive, por conta dessas suas doutrinas e dessa força com relação às suas crenças religiosas, eles também são pacifistas e também então se pedem dispensa do serviço militar por questões de objeção de consciência, não juram a bandeira e outros atos cívicos que são considerados como atos que desviam do seu conjunto de crenças. Não comemora aniversários. Não comemoram aniversários, né? Tem uma série de crenças religiosas. E é importante a gente sempre falar disso para pontuar o quanto a liberdade religiosa é importante, inclusive como fator de limitação do governo, né? E como o Brasil, então, respeita isso. E por conta dessa questão específica e polêmica dos tratamentos com o uso do sangue, eles têm inclusive comitês de liga com hospitais e eles são os pioneiros nas pesquisas de ponta sobre tratamentos alternativos à transfusão de sangue. Ou seja, não é simplesmente, isso é uma questão que vai estar em jogo aqui, não é simplesmente dizer então que eles estão consentindo com uma espécie de eutanásia ou de um suicídio assistido por não quererem que os seus filhos façam transfusão de sangue. Eles pesquisam e buscam, inclusive, cientificamente alternativas, para que não comprometam a sua consciência, como o Tiago falou, que é o que tiraria deles uma vida digna. Você pensa assim, na doutrina deles, de forma bem resumida, no momento que eles fazem a transfusão de sangue, todas as vicissitudes daquela pessoa, todos os vícios, todos os problemas, automaticamente estariam correndo no meu corpo, estariam de alguma forma invadindo a minha alma e fazendo com que eu fosse para a danação eterna ou para a separação eterna de Deus. E fosse considerado um impuro dentro da comunidade de fé. Além da questão aqui na imanência, enquanto pessoa matéria, corpo físico aqui, ele seria considerado impuro pelos seus irmãos. E uma vez morto, uma vez que a alma então ficaria livre do corpo, conforme a doutrina deles, para onde eles iriam? Não seria para o céu, não seria para um lugar melhor. Por quê? Porque eles estariam eivados de pecados, e pecados que não foram eles que cometeram, logo eles não poderiam nem pedir perdão por esses pecados. Né? Então, eles teriam uma vida totalmente indigna, eles iam passar a vida inteira deles, A, sendo renegados, e B, sabendo que o destino final deles seria a danação. Que vida é essa? Só para a gente lembrar da escravidão. Um escravo tinha uma vida digna? Não, não tinha. Por isso a liberdade. Será que um testemunho de Jeová, Jean, teria vida digna se obrigatoriamente fosse colocado sangue em suas veias? Pois é, e é justamente esse o ponto. Nós temos a convicção de que a liberdade religiosa e o juramento médico, por exemplo, que são também decorrências do direito natural, inclusive pela vocação do médico, eles não estão em conflitos quando nós estamos falando sobre pessoas que são maiores e capazes. Ou seja, à medida em que a pessoa é maior e capaz e professa a sua consciência religiosa, né, e expressa a sua consciência religiosa com um conjunto de regras como esse, como é o caso do processo. Né? A senhora foi fazer um procedimento de substituição de uma válvula cardíaca e ela tinha já assinado um termo assumindo o risco pela cirurgia, mas não quis assinar um consentimento prévio para a transfusão de sangue, por causa da objeção de consciência religiosa. E o tratamento na rede do SUS foi cancelado, porque os médicos entenderam que então, se ela não aceitaria a transfusão de sangue, teria muito risco, ela poderia morrer na mesa de cirurgia sem a transfusão, e eles então negaram o procedimento. Né? Ou seja, parece que existe um choque aqui, né, Tiago, de direitos, né? Existe um choque de deveres e de direitos. Sim. Né? Agora, quando o caso é com criança, aí muda a figura, né? Porque a criança ela não tem autonomia plena da vontade. Então é complicado você extrair da criança uma sinceridade no sentido assim de que ela é sincera, mas será que ela sabe o que ela está falando? Será que ela tem plena compreensão e capacidade cognitiva
se filiar a esta ou aquela crença, será que ela consegue aferir o que realmente aquela crença representa? Será que ela tem a capacidade cognitiva de entender todos os valores que permeiam aquela crença, aquela religião, aquele conjunto de regras, de direitos e de deveres emanados do direito canônico daquela fé? E aí, difícil, né? E aí é dever dos pais, primariamente, proteger a infância, mas também é dever do Estado, subsidiariamente. Né? Então, se os pais acabam colocando em risco a vida do infante, nesse caso, vai ser dever do Estado juiz, né? E do Estado, através do Ministério Público e de quem é que seja, que promova judicialmente. Por quê? Porque a gente não tem certeza se aquela criança ela realmente professa aquela fé. Exatamente. A gente não sabe se ela vai pensar, se ela pensa assim, eu não posso ter o sangue porque isso vai me levar à danação. Aos Será 5 que ela anos compreende o que é a danação aos 5 anos? Então isso é complicado. Mas agora, um maior de idade, nos seus plenos atos da vida civil, nós entendemos que se ele não quer receber sangue, se existe um tratamento alternativo, busque o tratamento alternativo, o Estado tem que custear esse tratamento alternativo em respeito à liberdade religiosa e à própria vida. Exatamente. Bom, nós vamos acompanhar esse caso e vamos também relatando aqui no canal para que você fique ligado. Obrigado pela sua audiência e... não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações. Valeu, até a próxima.